Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é um feriado nacional, dia 25 de dezembro. Para falar a verdade, nós esperaríamos, ter um bom número de irmãos para adorar, louvar e exaltar ao nosso Deus. São poucos os feriados que nós temos no ano e nós temos a oportunidade, de estar na casa do Senhor, sem dar desculpas que estamos na escola, ou que estamos trabalhando, ou que estamos descansando, porque de fato nós tiramos o dia todo para descansar, para a noite cultuar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos têm a oportunidade de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, mas não pode, Não pode, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e nós somos gratos a Deus pelos amados irmãos que aqui está e que aqui estão. Estamos chegando ao final de mais um ano. A nossa congregação Nova Canaã, por mais que a pandemia ela tenha assolado, tenha trazido medo em muitos lugares, alguns durante todo esse ano preferiram ficar em casa, se resguardando de fato desse vírus que realmente está no mundo, está matando, está trazendo tristeza, está trazendo medo, pavor a muitas pessoas. Mas nós louvamos a Deus porque essa casa ela sempre esteve com mais de 3 aqui adorando a Deus, para que a palavra do Senhor se cumpra, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele estará ali presente para nos ouvir, para nos escutar, para nos atender, para nos dar vitória. E o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Então você que esteve durante todo esse ano presente, cultuando a Deus, você é feliz, você é felizardo, porque você esteve adorando em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Esse foi o grande segredo da vitória de Jó. Foi o grande segredo que Jó encontrou quando a sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você está sendo afligido nessa tribulação, nesse mal que tomou conta de você. Amaldiçoa e morre. Mas Jó tomou uma atitude diferente em meio à calamidade. Ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor, ele adorou a Deus. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, mas o segredo é adorar o Senhor, o segredo é confiar no Senhor, o segredo é continuar louvando ao Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai chegar e vai te dar vitória. A vitória que você precisa, ela depende de você. Deus depende que você clame, que você busque, que você rogue a Ele, para que Ele venha ao teu auxílio. A mensagem que a irmã trouxe na quarta-feira: nós somos os causadores dos nossos milagres. Deus só vai agir, Deus só vai causar o milagre na tua vida, o efeito que você precisa, se você causar, se você buscar, se você clamar, se você orar, se você pedir a Ele, Ele vai chegar e vai te dar o milagre que você precisa. Então cause o seu milagre. Se aquilo que você almejou durante o ano, quando o ano iniciou, você pediu muitas coisas a Deus, pediu muitas coisas, e talvez você esteja terminando o ano
chegando o ano vai iniciar o ano 2021 e talvez aquilo que você pediu não chegou. Por que não chegou? Talvez você deixou de clamar, talvez você deixou de pedir, talvez você perdeu a fé, perdeu a esperança, mas eu te convido a reativar a fé, eu te motivo a continuar persistindo, porque o Senhor, Ele vai chegar com providência na tua vida. Fiquei muito feliz aqui pelo irmão Roberto falar que o Raninho, né, está lá no Rio de Janeiro. Eu sabia que ele tinha viajado, mas que Deus, Ele é tão interessante que a mensagem que nós vamos trazer aqui nessa noite, sobre Lucas, sobre o nascimento de Jesus Cristo, Deus, Ele faz as coisas acontecerem para que a palavra dele venha se cumprir. Deus, Ele trabalha diferente do homem. Às vezes Ele move você daqui para o Rio de Janeiro para poder a promessa se cumprir, né, irmão Roberto? Como é que a promessa dele vai se cumprir se ele permanecer aqui em Nova Cruz? Então é preciso você sair do lugar em que você está para poder a promessa se cumprir na sua vida. E às vezes nós não entendemos quando você é perseguido, quando você é maltratado, quando você é caluniado, quando te querem mal, quando te querem parar, quando querem fazer você se calar, porque Deus está dizendo, você tem que sair. Você tem que ir para lá, para você poder crescer lá. Como é que Jesus ia nascer? Como é que como é que a promessa, como é que a palavra de Deus ia se cumprir se ele permanecesse em Nazaré? Pense comigo. Havia uma profecia. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém de Efrata, tida como a menor, de ti sairá o Salvador. A promessa de Deus, feita pelo profeta Miqueias, era que Jesus ia nascer aonde? Diga, em Belém. Mas ele estava em Nazaré. E Maria estava já para dar a luz. Mas Deus, Ele tem que cumprir com a sua palavra. Sendo que de Nazaré, lá em cima, perto do mar da Galileia, para descer para Belém, dá cerca de 156 quilômetros. 156 quilômetros. Naquele tempo não tinha carro, naquele tempo não tinha avião. E estava chegando o tempo de Maria dar a luz, e ela estava em Nazaré. Deus primeiramente deu uma oportunidade. Diga qual? Que o governador da Síria, que diz aqui no verso, veja aí comigo, o verso de número 2, o governador da Síria, Quirino, ele tinha proposto o recenseamento, o censo. Já era um trabalhar de Deus. Por quê? Diga por quê? Porque era preciso José descer para Belém junto com Maria, porque eles pertenciam à casa paterna de Davi. E todos aqueles que estavam distantes da sua terra, da sua cidade natal, eles teriam que voltar, regressar para a sua cidade, para poder se cadastrar, se alistar no censo. Diga, já era Deus fazendo mover, para que a palavra viesse a se cumprir. Só que José pensou, Maria está grávida, já está com um barrigão, nós sair daqui de Nazaré para Belém, nessas condições, não dá, vamos ficar aqui mesmo. Mas já era Deus trabalhando, movendo, fazendo com que os seus propósitos viessem a se cumprir. Então ele relaxou. Não, a viagem pode ser
muito turbulenta, pode vir assaltantes, pode vir malfeitores, vamos ficar aqui, vamos manter a calma, você está prestes a dar à luz. Foi o pensamento de José. Só que, diga Deus, vai promover um outro homem, com mais rigor, com mais fervor, com mais rigidez, com mais autoridade, para descerem, para José e Maria descer para Belém. Diga, quem é esse homem? Veja aí no versículo 1, César Augusto. Olha o que o texto vai dizer, Lucas 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, a fim de que toda a população da terra fosse recenseada. Agora é o imperador, agora é César Augusto, que está promovendo esse recenseamento, e agora é um decreto, você tem que cumprir essa exigência. Nós estávamos vivendo dias de decretos, e a igreja ela teria que cumprir riscamente os decretos, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel, porque se não cumprisse ia ser um quê? Multada, e a multa era muito alta. Então, com medo da multa, as igrejas e a população teria que cumprir o decreto de quem? Dos governadores. Aí, primeiramente, Quirino promoveu esse recenseamento, mais relaxado, as pessoas não estavam querendo cumprir esse recenseamento. Aí Deus vai agora usar César Augusto, vai usar ele para que as pessoas, principalmente José e Maria, viessem a obedecer esse decreto e descessem de Nazaré lá em cima para Belém de Judá. Então, como é um decreto, eles agora obedecem. Agora a gente tem que imaginar por quê. Por que Deus promoveu e que Deus falou para César Augusto fazer isso. Porque, irmãos, estava já na hora de Maria dar a luz ao menino Jesus. Eu estava um certo tempo vendo em casa, se você pegar o Google Mapa e colocar de Nazaré lá em cima para Belém, cerca de 156 quilômetros. Só que de carro, rapidinho consegue chegar. Mas naquele tempo, ia de pé ou num burrinho. Está entendendo? Imagine quantos dias eles iam demorar para chegar lá. 3 dias, 4 dias, 5 dias, dependendo do tempo em que eles iam parar para Maria descansar, porque ela estava já com barrigão. Porque você vai ver que quando eles colocam o pé dentro da cidade de Belém, a mulher começa a ter contrações. Isso para você ter uma ideia de como Deus estava preocupado com a palavra profética dita pelo profeta Miqueias. Se ele não utilizasse, não tocasse ali no governador César Augusto, o menino tinha nascido aonde? Em Nazaré. Logo, a palavra profética dita pela boca do profeta Miqueias, falada por Deus, ela não se cumpriria. E Deus estava muito preocupado com que essa palavra profética viesse a se cumprir. Então Deus ele faz mover o governador, ele faz mover o imperador, Deus faz mover N pessoas para que o propósito viesse a se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa e tem urgência para que a palavra dele profética sobre a minha e a tua vida ela venha a se cumprir. E às vezes Deus está ali dizendo: chegou o tempo de você, chegou o tempo de você crescer como um raninho. Prega muito, estudou na escola Academia de Pregadores, né? E às vezes Deus acende uma candeia na terra
E às vezes as pessoas, eu digo, pessoas, seres humanos, colocam debaixo da mesa. E como é que a parábola diz, o texto diz? Não se acende uma lâmpada, um candeeiro e coloca debaixo da mesa, mas coloca sobre o alqueire, sobre a mesa, para clarear toda a casa. E é o que tem acontecido nos dias atuais. Deus tem levantado e Deus tem acendido muitas lâmpadas, e o homem não quer deixar a lâmpada iluminar a casa, quer colocar debaixo da mesa para não clarear. Aí Deus move o Raninho lá para o Rio de Janeiro para dar uma congregação para ele dirigir. Então, irmãos, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Como é que a palavra... Eu olhei ele para a hora, já falta 15 minutos. Como é que a palavra de Deus ia se cumprir na vida de Abraão, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra? Como é que essa palavra ia se cumprir se José não fosse para o Egito? E como é que José ia para o Egito se os irmãos não odiassem ele, se os irmãos não quisessem matar ele, se os irmãos não perseguissem ele? Como é que ele ia para o Egito? Então Deus, ele permite tudo isso acontecer para que os planos dele venham a se cumprir. E às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o porquê, mas é Deus que permite. Então dê glórias a Deus por aqueles que te invejam, dê glórias a Deus por aqueles que te perseguem, por aqueles que querem o teu mal, dê glórias a Deus porque é Deus permitindo para que a palavra dele venha se cumprir na tua vida. Dê glórias a Deus por isso. Aleluias. Aí lá vai, eles desceram, chegaram em Belém. José preocupado, já com a mulher lá em contrações. Você sabe, né, que hoje em dia a gente vê casos de maridos se preocuparem. Quem fica mais preocupado é o marido, a mulher que está ali. A bolsa estoura, né? A bolsa estoura e acontece. Agora tente imaginar, só estavam os dois, José e Maria, de viagem. A bolsa estourou e José se preocupa, bate em todas as estalagens da cidade, não tem lugar para eles na estalagem. Diga, por que não havia lugar? Porque o único lugar em que o Cordeiro de Deus teria que nascer era na manjedoura. Onde é que nascem os cordeiros? Onde é que nascem os cordeiros? Na manjedoura, naquele curralzinho ali. Então Deus, sabe o que Deus fez? Deus fechou todas as estalagens para que o cordeiro dele viesse a nascer na estrebaria e ele fosse colocado numa manjedoura, porque ali estaria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Agora a gente tem que tentar entender e tentar compreender. Uma vez eu dei esse estudo lá na sede, acho que tem uns 3 anos, 4 anos atrás. Esse momento, esse trajeto de Nazaré até Belém. A gente também tem que entender que Maria, ela era virgem. Maria, ela era virgem. A concepção do menino Jesus no ventre de Maria foi algo sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre ela e já colocou ali a alma existente de Cristo. O corpo que já tinha sido preparado foi colocado dentro dela de forma sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. Você sabe que o ímen da mulher, ele tem que ser rompido de fora para dentro, e não de dentro para fora, porque isso é impossível de acontecer. Como é que os músculos, como é que os ossos vão se dilatar para poder criar passagem para o menino passar?
ela perdeu todas as suas forças, ela já não tinha mais força para colocar o menino para fora, enquanto José estava à procura de alguém, ela já perdendo a esperança, ela entrega na mão de Deus. Nas tuas mãos eu entrego o teu filho, ou tu vem aqui fazer o parto, ou tu vem aqui tirar ele, ou ele vai morrer dentro. E eu acho tão lindo quando Davi no Salmo 22, veja aí comigo, Salmo 22. Salmo 22. Davi, ele descreve, ele decorre sobre isso. A gente não vai alongar nesse texto por causa do tempo, mas em uma outra ocasião nós podemos sim falar sobre o Salmo 22, sobre o nascimento de Cristo, de forma mais abundante, mais de revelação. Mas veja aí comigo bem rapidinho, Salmo 22, o verso 9 e o verso 10, quem achou diz amém. Olha só: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe, sobre ti fui lançado desde o ventre a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. São meios que a gente só aprofundando mais, como Ezequiel se aprofundou naquele rio do Espírito, é que a gente consegue compreender e entender. A gente olhando para esse nascimento, eu não queria nem colocar Apocalipse capítulo 12, que não adianta nós falarmos porque não daria tempo, mas o que é importante é que Jesus, diga, o Salvador nasceu. E esse nascimento irá trazer alegria, irá trazer paz, irá trazer salvação a todos aqueles que nele crê. Quando Jesus nasce, estava no campo, pastores, cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho. E quando aqueles pastores estavam no campo, de repente uma grande luz brilhou sobre eles. Era um anjo do Senhor. E esse anjo declara para eles, porque aquela glória, porque se você observar no verso 9, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. É interessante a gente observar que a glória cercou eles. Enquanto Jesus estava, porque ele já tinha nascido, porque o anjo aqui está vindo trazer uma notícia linda. E que notícia é essa? Do nascimento de Jesus. O anjo está vindo trazer uma notícia, trazer uma grande notícia. E agora observe esse mistério. Enquanto o menino Jesus está sendo enrolado com panos, e mais panos, e sendo colocado naquela manjedoura, a glória do Senhor veio sobre aqueles pastores e os cercou, e eles foram repletos da glória de Deus. Teria que haver uma troca. Teria que haver uma troca naquele momento, uma troca de glória. Enquanto o menino era envolto em panos, a glória do Senhor veio e cercou aqueles pastores, porque eles estavam na posição. Oh, aleluias! E eles tiveram temor, tiveram medo, aparentemente, mas esse medo não iria ofuscar aquilo que o anjo iria trazer. O anjo vai dizer assim no verso 10: mas o anjo lhes disse: não temais.
Não tenham medo, porque eis que vos trago boas novas de grande gozo, de grande alegria, que será extensivo a todo o povo. Olha só, extensivo a todo o povo. Hoje a gente comemora o Natal, o nascimento do menino Jesus. Ora, ele não nasceu nesse dia, mas como é um dia em que se comemora, que faz lembrança do nascimento, nós adoramos, nós celebramos, nós estamos ali não adorando um outro Deus, chamado Deus Sol, como alguns criticam os evangélicos porque adora, mas nós estamos adorando pela representatividade do nascimento do menino Jesus. Sabemos que não foi nesse dia, mas por costume, por tradição, colocaram essa data, nós adoramos, porque Deus sabe o meu e o teu coração, Ele sabe a quem você adora. Logo essa notícia vai ser extensiva a todo o povo, porque a gente pode observar que o nascimento do menino Jesus vai trazer salvação para o povo. A gente vai ver, se der tempo, em Mateus e também aqui no Lucas capítulo 2, versículo 11. Qual é essa nova de grande alegria? Qual é essa notícia que vai trazer alegria e que vai se estender a todo o povo? Qual é essa notícia? Essa aqui, ó, que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, essa notícia ela já está na terra há mais de 2000 anos. Essa notícia que foi trazida pelo anjo até aqueles pastores, ela já está na terra há mais de 2000 anos. E essa notícia está muito prestes de se encerrar, de ter um efeito. Porque até a porta se fechar, todos têm a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas vai chegar um dia em que essa oportunidade já não será mais dada a ninguém. É extensivo a todo o povo, a todos os povos, que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora a gente vê em toda a Bíblia só há 3 nomes com o significado Salvador. Um é Oséias, Josué e Jesus. Todos esses 3 nomes têm um significado Salvador. Oséias, Josué e Jesus tem um significado Salvador. Agora o anjo, ele não erra na mensagem. Você nunca vai ver um anjo errando na mensagem. Às vezes o pregador erra na mensagem que está sendo transmitida, e às vezes ele é vítima de muitas acusações, porque nós somos seres humanos, somos falhos a errar, e às vezes somos mal compreendidos. Mas o anjo, ele não erra na mensagem. Você observa aqui em Lucas capítulo 2, versículo 11, que o anjo anuncia para quem? Para os pastores, que o Salvador tinha nascido. Agora, quando o anjo ele chega vai lá em Mateus rapidinho, quando o anjo chega em sonho para José, Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo também vai dizer para José a seguinte maneira: e ela dará à luz a um filho, e chamarás pelo nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí, o anjo não erra da mensagem. A mesma mensagem que o anjo trouxe para José em sonho, trouxe para os pastores que estavam no campo, que o Salvador, o Cristo, Jesus, salvará o povo dos seus pecados. Amém?
Então isso é muito importante, é muito interessante a gente observar isso. Agora, quando a gente vai mais para frente, versículo 12 de Lucas capítulo 2: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e repentinamente apareceu com um anjo, ao lado desse anjo que estava ali anunciando a mensagem do evangelho, um grande exército celestial de anjos. Isso é importante. Quando há uma pregação, logo após essa pregação, tem que haver uma ministração de louvor. Isso é muito importante nós aprendermos e aplicar na nossa liturgia. Não é o louvor que vem antes da pregação, o louvor vem depois da mensagem. O anjo trouxe uma mensagem de Deus para os pastores, e logo depois que essa mensagem foi pregada, vieram os exércitos celestiais e louvaram a Deus. E qual foi o louvor? Isso é muito importante. Qual foi o louvor? Verso 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Hosanas, hosanas. Eles começaram a louvar, começaram a glorificar, rejubilantes, alegres, felizes, porque o Salvador, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus, havia nascido na terra. Glórias a Deus. Muito importante. Versículo 15: e aconteceu que quando os anjos se ausentaram deles, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos tem mostrado. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino na manjedoura. Deus não erra na mensagem. Deus não tem problema de transmissão de mensagem. Da mesma maneira que o anjo falou, tem que acontecer. A mesma maneira que Deus falou, tem que acontecer. Se você é profeta de Deus, Deus não erra na transmissão. O profeta de Deus, ele tem que verdadeiramente dar detalhes de que Deus falou. E a gente tem direito de perguntar ao profeta: como pode se suceder isso? Me dá um sinal. Aí o profeta de Deus, porque realmente foi Deus que falou através dele, e eu posso dizer: dar-me um sinal. Dar-me um sinal. Ele tem que dar um sinal para que eu venha a crer que realmente foi Deus quem falou. Não vou entrar nesse mérito, mas quando você lê os reis, o livro de 1 Reis, 2 Reis, você vê inúmeras provas de que o profeta chegou e as pessoas disseram: dá-me um sinal de que realmente foi o Senhor quem falou. E isso te será por sinal. E isso te será por sinal. Uma das maiores profecias da Bíblia, a gente vê quando Jeroboão mandou a sua mulher até a casa de Aías. Deus já tinha conversado com Aías, que a mulher de Jeroboão vinha até ele. Aías já não mais enxergava, e quando a mulher vinha entrando para bater na porta, a porta estava escorada, e o profeta disse, antes que ela batesse na porta: entra, mulher de Jeroboão, pois eu já te esperava. E ele começou a conversar, começou a dizer o que ia acontecer, por causa dos erros de Jeroboão. Aí, quando a mulher ia embora, Aías disse, o profeta disse: olha, e isso te será por sinal de que o Senhor falou: quando tu colocares o pé no portão da cidade, o teu menino morrerá. E assim aconteceu. Quando ela colocou o
pé no portão da cidade e o menino morreu, porque Deus não erra na transmissão da palavra. Então, aqueles pastores, eles encontraram o menino do mesmo modo que o anjo tinha falado. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E versículo 17, para nós chegar até o 20 e encerrar. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora dita acerca do menino. E todos os que ouviram se maravilharam daquilo que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando no seu coração. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui algo muito maravilhoso, que nós poderíamos discorrer em um outro culto de ensinamento. Aprender, guardar em silêncio no coração aquilo que Deus te falou. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Aprender a guardar em silêncio aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus me falou. Sabe por quê? Aqui no altar, o púlpito é um altar de julgamento. Existem pessoas lá fora, me refiro a inimigos, me refiro a Satanás, me refiro a demônios que escuta e farão de tudo para não acontecer aquilo que você planejou, aquilo que Deus te entregou. Então tem que aprender a guardar em silêncio. Maria guardava tudo em silêncio, meditando no seu coração. Falou realmente assim. Mas ele me falou coisas maiores. Eu vi aqui coisas que você nem percebeu, que nem José viu. O que aconteceu aqui quando eu fui dar a luz a Jesus. Guardava em silêncio. Coisas aconteceram aqui que se não tivesse acontecido, o menino não tinha nascido. Então aprender a guardar em silêncio no coração. Versículo 20, aqui nós encerramos por causa do horário. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por todas essas coisas que tinham visto e ouvido, como lhes havia sucedido. Aqui eu aprendo algumas coisas quando nós venhamos à casa do Senhor. E aqui nós aprendemos, aqui nós encerramos. Quando você vem na casa do Senhor, você glorifica, você louva pelaquilo que Deus está falando. E você, pelaquilo que você vê e ouve, você louva e você glorifica a Deus. Amém? Sabe o que é isso? É o nosso culto racional. É o nosso culto racional. Louvar e glorificar a Deus pelaquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque a gente tem que ter fé. Fé é crer, é confiar que ainda não aconteceu o milagre que eu preciso, mas eu já glorifico a Deus, porque pelos olhos da fé eu já vejo Deus operando, eu já vejo Deus realizando, eu já vejo Deus fazendo o milagre acontecer, mesmo não tendo acontecido. Pelos olhos da fé eu já glorifico e eu já agradeço a Deus pelaquilo que Ele vai fazer. Então glorifique a Deus e exalte a Deus em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós que estivemos aqui hoje na presença de Deus. Domingo será o nosso último culto do ano. Vai ter ceia, os departamentos vão louvar a Deus, a CIB, varões e jovens. Se as crianças virem também vão louvar. Então todos os departamentos vão estar louvando a Deus. É o nosso último culto do ano. Então, faça um esforço para vir. Amém? Vai ter ceia. As oportunidades serão dadas, aos amados irmãos para testemunhar, para agradecer. Será um culto de gratidão ao Deus pela nossa vida e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar para o encerramento em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos os irmãos que aqui estiveram. Oremos. Pai celestial,
Te damos graças, meu Deus, por esse culto nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela vinda dos teus servos à tua casa nessa noite. Dar-nos vitória. Que o Senhor venha abençoar a nossa ida agora para os nossos lares. Nos dá, ó Deus, uma noite tranquila. Nos dá, ó Deus, um final de semana abençoado. Nos guarda, nos livra, Senhor, de todo o perigo desta vida. São essas bênçãos, ó Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, não só agora, mas para todos sempre, todos digam amém. A paz do Senhor está terminado em nome de Jesus.